Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vlog, aqui quem fala é Yuina. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o processo de como eu faço o calendário, e esse vai ser de 2026. Aqui então eu já cortei todas as folhas do papel de aquarela pra ficar no tamanho certinho. Esse aqui é um exemplo do calendário de 2025 desse ano. E agora eu tô preparando pro calendário de 2026. Antes de iniciar no papel de aquarela, eu tenho o meu sketchbook, que eu faço todos os esboços, antes, para ver qual desenho eu gosto mais, para depois então passar pro papel certinho. Então aqui vocês podem ver meus sketches. E pro calendário de 2026, eu decidi que seria algo do horóscopo com mulheres. Então eu queria misturar um elemento principal do horóscopo com uma mulher. No caso foram os animais, a junção dos animais e dos elementos que o signo pertence. Então, por exemplo, Áries, ele é do elemento do fogo e tem como símbolo principal que representa Áries é o carneiro. Então eu queria poder juntar essas informações num desenho só para ficar legal. Já com os esquetes definidos, então eu comecei a passar no papel principal. Eu tô usando o papel 100% algodão da Hanemili, não sei como é que se pronuncia a marca, mas eu gosto bastante desse papel. Não sei, ele tem uma textura muito boa e a tinta fica muito bem nele também. Com o esboço pronto, eu começo a passar a caneta. Esse daqui eu tô usando a Nankin da Sakura. Essa é da Sakura Pigma Micron 0.05 na cor marrom. Finalizei o contorno principal e agora eu vou começar a pintar. Antes de começar a pintar, eu uso a borracha limpa-tipos para não correr o risco de machucar ou amassar a folha também. Então comecei a pintar e, como eu tinha falado anteriormente, como Áries é do elemento do fogo, eu queria trazer algo que remetesse ao elemento e ao animal, Então, que era o carneiro. Então eu fiz uma mulher meio carneiro e queria trazer do elemento do fogo, então quis fazer o fundo meio assim com cores mais avermelhadas, alaranjadas e amarelo para poder ter essa sensação do elemento também. Também eu queria trazer como padrão para todos os desenhos, fazer esse efeito meio água, meio, não sei, esse efeito meio diferente. Eu quis trazer para todos os desenhos de alguma forma. Então vocês vão ver que vai ter esse padrão em todos os desenhos. Ele dá um pouco de trabalho realmente, mas eu também acho muito satisfatório fazer, muito relaxante. Então eu queria trazer ele também para os desenhos. Eu não vou trazer o processo longo, que nem eu fiz esse do Ares, senão o vídeo ficaria muito longo. Então eu só vou trazer alguns takes de outros signos, para vocês também verem um pouco do processo de pintura de cada signo. E esse daqui é o resultado, então, do signo de Áries. De início eu achei que ia dar muito errado o tom sobre tom de vermelho do cabelo dela e do fundo, mas deu tudo certo. Esses dias também eu comprei pela internet um godê portátil para eu poder levar as tintas para onde eu for sem ter tanto volume. E eu achei a coisinha mais bonitinha, tô mostrando aqui para vocês. Já botei algumas tintas dentro, elas entram 12 Hofpans, que é o tamanho desse quadradinho.
Mas ele também veio com 2 godezinhos para colocar tinta, então eu acho que eu vou usar na verdade eles do que esses half pans. Aí veio esse suporte para colocar a água e o pincel, achei maravilhoso, e ele encaixa certinho na embalagem. Achei muito fofo. E ele veio lá da China e chegou tudo bem certinho, amém. Esse daqui é do signo de Capricórnio. E o símbolo de Capricórnio é uma criatura mágica, mitológica, que consiste em ser metade cabra e metade cauda de peixe. As tintas que eu tô usando é da Winsor & Newton e também da Nevskaya Palitra, não sei se eu tô pronunciando certo, mas são 2 marcas que eu gosto bastante de trabalhar e tem uma pigmentação muito boa também. Nesse meio tempo também chegaram algumas impressões, porque eu precisava me preparar para um evento que ia ter no começo de outubro. Então chegaram algumas reposições e eu também fiz um print novo desse gatinho, palhaço, que eu fiz um desenho recente. E transformei ele num print e num adesivo. Esses daqui foram os adesivos, eu fiz em formato de selo e eu achei que ficou muito bonitinho. O que vocês acharam? Esse aqui é um pouco do processo de aquário. Meu ascendente é em aquário. Eu não acredito assim tanto nos signos e no horóscopo, mas eu gosto bastante de ler e ver bastante sobre essas coisas. Eu acho muito interessante porque muita coisa bate. E vocês sabem o signo e ascendente de vocês? Coloca aqui nos comentários. Esse daqui é o de peixes, eu adorei procurar referências de peixes para poder desenhar aqui. E o meu favorito foram esses dos baiacu, que eu acho muito bonitinho. Quando era criança eu pescava, então tenho boas lembranças de baiacus. Olha que bonitinho eles ficaram finalizados. Esse daqui vai ser o de touro. Eu decidi fazer uma coisa diferente, usei tinta guache de fundo e foi assim uma coisa meio de última hora. Eu faço os sketches, mas eu nunca sei como que ele vai ficar no resultado final. Eu imagino, mas nunca fica. Então é que bem aquela frase, sabe, de confie no processo. No final dá tudo certo. Aqui, como touro, ele é do elemento de terra. Quis trazer para os elementos de terra cor verde. O de ar foi um azulzinho mais claro. Para a água foi azul, um azul mais intenso. Para o fogo foi o vermelho. Esse é do câncer. Demorei bastante para fazer esse. Até decidir, né, qual arte que eu gostei mais. Peguei várias referências, mas foi bastante difícil. Mas no final achei que ficou muito bonitinho e eu gostei bastante. Signo de Leão. Foi bom eu ter feito esses desenhos, porque eu nunca imaginei que realmente eu desenharia esses animais que eu tenho desenhado até agora. Signo de Libra. Esse também eu acabei decidindo de última hora, porque ele é uma balança, e eu não sabia nem como representar uma balança ali. Então eu pensei, no fim, assim, decidi que ia ser uma mulher
com as duas mãos, com o sol e a lua, algo assim meio místico. Mas que no fim foi um desenho que eu mais gostei de todos, eu acho, assim, de composição e tal. Foi um dos que eu mais gostei. E por último, o Sagitário, que também é do elemento do fogo, então quis trazer a intensidade da cor vermelha, mas dessa vez calculando melhor o tom sobre tom, para não ficar tão poluído. Aí eu finalizei, nossa, quase chorei, porque foram dias, todos os dias eu tava na produção de um desenho, então foi muito bom ter terminado, enfim. E esse daqui é o resultado de todos os desenhos. Qualquer coisa também, postei todos eles lá no Instagram, se vocês quiserem dar uma olhada com mais detalhes. Então, com todos os desenhos finalizados, eu escaneei eles, passei pro computador, dei uma limpeza neles, tirei as sujeirinhas, coloquei no tom certo para ficar mais próximo ao original e coloquei já na folha respectiva de cada mês. Também já fui montando ele numa folha A3. Em si o calendário vai ser num tamanho A5, só que para mandar para a gráfica eu vou mandar numa A3 para poder depois recortar e montar ele direitinho. Então, numa folha 3 entram 4 páginas do calendário. Então eu tinha mandado pra gráfica e chegaram as impressões. 5 quilos de papel aqui dentro dessa caixa, mas eu tava muito ansiosa pra ver ele. Teve reposição de prints e agora conferi se veio todo certinho e se não veio faltando nenhuma página do calendário. De início aqui eu pedi 10 folhas de cada, então dão 40 calendários.
E sim, eu vou cortar todos eles, dá um trabalho, mas eu gosto bastante também de fazer essa parte. Eu vou recortar, vou colar, vou mostrar aqui todo o processo pra vocês e espero que vocês gostem. Mas por enquanto só tô realmente conferindo se veio tudo certo. Depois eu mostro mais detalhes, mas em cada mês eu também coloquei uma frase motivacional, assim, meio que combine também com o signo. E eu achei que ficou, assim, mais diferente do que eu costumo fazer, né? Então, gostei bastante do resultado. Por sorte, as cores vieram certinhas e não veio faltando nada. Então, depois de conferir que veio tudo certinho, eu diminuo as folhas A3 para mais ou menos uma folha A4, porque eu vou cortar na guilhotina e na guilhotina que eu tenho não entram folhas A3. Então, eu preciso diminuir um pouco o tamanho deles para poder cortar mais fácil na guilhotina. E agora sim, com um tamanho bom, eu corto todos na guilhotina. E ele fica assim depois de refilado. Acho que eu não cheguei a comentar, mas o meu signo é de Virgem. Então essa parte meio perfeccionista, meio que tem que ser do jeito que a gente quer, porque senão não tá bom o suficiente. Acho que tem bastante a ver, infelizmente. Só a parte de organização que eu não concordo muito, porque eu sou bastante desorganizada, mas tirando isso, tá tudo certo. Eu vejo que tem bastante similaridades com o signo de Virgem. E do signo de vocês concordam com que geralmente dizem assim que, tipo, de tal signo geralmente é conhecido por tal, 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 tal. Vocês também concordam ou não tanto assim? Depois de refilar, então, eu vou para a parte da serrilhadeira. Confiro se estão todos os meses aqui certinho e na ordem também. E eu uso a serrilhadeira para dividir o desenho do calendário, né? Para a pessoa poder depois destacar e decorar a sua casa ou dar de presente. Então eu acho isso um diferencial para o calendário também e eu acho muito legal. Já recebi comentários das pessoas dizendo que dão de presente,
outras que usam como marca-página, outras que estão decorando a casa. E eu fico muito feliz sempre com esses feedbacks, porque realmente funciona, né, a minha ideia. E eu fico muito feliz com isso. E esse é o terceiro calendário que eu vou fazer. Eu fiz o de 2024 e 2023. Então, mantenho sempre esse mesmo padrão até agora, porque eu tenho gostado bastante também de fazer ele. Mas também penso em trazer futuramente o calendário em formatos diferentes. E agora então para a parte final, que é colar a parte de cima. Eu uso esses prendedores, prendedor de roupa e uns papelões. E a cola, né, que é o principal. Eu uso esses prendedores para firmar bem, a cola não vazar, né, para os desenhos e ficar só na parte de cima e fazer ele ser destacável depois, que nem um bloco de notas. E aí esperar secar e ele vai estar pronto. E este é o resultado final do calendário. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. O vídeo ficou um pouco longo, mas o processo também acaba sendo um pouco longo, porque tem várias etapas. Qualquer dúvidas ou sugestões, podem colocar aqui nos comentários. Vai ter um evento em Florianópolis, no Jardim Botânico, chamado Harumatsuri, organizado pela Nipo Catarinense, que eu vou estar lá vendendo o calendário com certeza. E depois no evento em Esteio, que vai ser no Rio Grande do Sul, que é o Anime Bus. Eu pretendo abrir a loja online para vender os calendários e outros produtos novos, só que como ele demanda um pouco mais de trabalho, eu ainda não sei quando que eu vou poder abrir ele, porque ainda preciso tirar as fotos, fazer a legenda, né, editar as fotos também, e isso demanda um pouco mais de trabalho e eu acabo procrastinando muito, mas até final de novembro eu quero colocar os calendários à venda na minha loja online. Sobre reabertura da loja, cupons, produtos novos, eventos, isso tudo eu coloco lá no meu Instagram, então me segue lá. Então é isso, pessoal, muito obrigada a quem me acompanha até agora e até a próxima!